Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá começar a aula. Hoje a gente vai falar sobre biomassa e combustíveis fósseis. Vamos abordar biomassa seca, biomassa molhada, etanol, biodiesel, RenovaBio, armazenamento de carbono que vem da biomassa, gás natural, petróleo e carvão. Então, a cadeia de biomassa seca tem várias fontes diferentes, né? Você tem lixo da agricultura, por exemplo, casca de arroz. Você tem plantações de eucalipto que podem ser usados, ou resíduo sólido urbano, né? E tem várias formas de armazenar. Você pode armazenar, por exemplo, os resíduos de formas diferentes, e então você pode fazer a queima desses resíduos ou num incinerador. Você pode transformar esses gases em gás de síntese. Você transformando o gás de síntese, você tem a opção de armazenar o gás de síntese em domes, essas bolas aqui que eu vou falar mais para frente. Esses sólidos, né, secos, né, biomassa seca, você pode armazenar em pellets também, nesses domes, e tem outras formas de armazenamento que eu vou abordar. E existem vários produtos, né? A vantagem dessa biomassa seca, por exemplo, a madeira, é que você pode usar madeira para diversos produtos, né? Você vai plantar uma floresta de eucalipto, tem diferentes produtos, e um deles é a eletricidade, gerações de eletricidade de base ou de ponta, né? Diferente. A produção de eucalipto, você pode produzir pulp, né, que é a celulose, pode fazer papel, pode fazer produtos químicos, tem várias utilidades. Você pode usar a madeira para construção civil, para produção de calor e para eletricidade. Então, isso é uma vantagem enorme, principalmente no Brasil, que não tem muito mercado, né? Mercado mundial e tudo mais, e aí a gente tem que criar nosso próprio mercado. E aí, para a gente conseguir ter um controle melhor do preço, se sobe muito a demanda de um lado, você vai ter vários mercados diferentes que você vai poder diluir essa mudança de demanda, você tendo uma fonte de recurso natural, que nesse caso daqui é a floresta de eucalipto, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as plantações de eucalipto lá, de madeira, por volta de 45% vai para a produção de papel, 45% vai para a construção civil, madeira, né? 5% vai para a produção de calor, e um pouco menos de 2% vai para a indústria. Os Estados Unidos é o maior produtor de madeira do mundo, depois da Índia, China, Brasil e a Rússia. Aqui como mostra esse gráfico. A produção do Brasil, ela teve um aumento grande aí no final de 2000, diminuiu muito, significativamente, mas agora voltou a subir. Até 2010 ela diminuiu muito. Os maiores produtores de estados é o Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Os maiores importadores de madeira plantada, né, sustentável do Brasil é Estados Unidos, México, China e Arábia Saudita. E na área agricultável do Brasil, a gente tem 85% dessa área é de pasto, 25% é para 16% é para crops, não, desculpa, 2% é plantação de eucalipto, 16% é para crops, 24% é para pasto, 58% é para pasto e
24% é não utilizado. Ou seja, existe um potencial enorme para aumentar essa produção de eucalipto, tanto na área de pasto, tanto na área de não utilizada, né? Porque pasto, se você fizer um pasto confinado e tudo mais, você consegue melhorar a eficiência da produção de carne. Né? Essa proposta de Energy Crop Storage fui eu que publiquei num artigo científico. Basicamente, a ideia é armazenar a biomassa na própria plantação, ou seja, se você não tiver demanda para madeira, você vai deixar a madeira crescer. Se você tem demanda de madeira, você vai consumir a madeira e a sua plantação, o tamanho da sua plantação vai diminuir. Né? Então você tem, a ideia é armazenar madeira em anos com uma disponibilidade hídrica boa, onde você não tem tanta demanda de termoeletricidade. Em anos muito secos você consome a madeira que você armazenou. A produção de eucalipto, você tem a maior crescimento desse eucalipto nos primeiros 3 anos. Depois do 4º ano, normalmente a taxa de crescimento cresce muito, diminui muito, e é quando normalmente se corta madeira para usar para energia. Mas a taxa de crescimento continua, a floresta de eucalipto continua crescendo por 20 anos, né? Então, mas em taxas menores. Como o preço que você vai queimar, por exemplo, num ano que você tem muita geração hidrelétrica, vai ser baixo, então vale a pena esperar mais 4, 5, 6 anos para ver se o preço da madeira aumenta e você pode queimar com um retorno maior. Esse daqui é o cash flow, né? Você tem a receita acumulada. Você chega a um ponto que você tem esse crescimento grande, chega a um ponto que estagna um pouco o ganho que você tem, porque você tem o preço da terra, você tem, né, vários custos fixos, né? E aí o retorno do investimento não aumenta muito, mas pelo menos não cai também, e aí você pode utilizar essa madeira que você tem quando ela tiver um valor maior. A madeira e vários outros compostos orgânicos, né, até lixo, pode ser transformado em pellets. E pellets é uma forma muito interessante de você armazenar biomassa. O poder calorífico é alto, a durabilidade é muito grande, ele não estraga, né, porque você faz uma prensa e tudo mais. Ele estraga, né, mas demora mais tempo para estragar se você também armazenar ele bem. Tudo mais, tem várias vantagens. Esse vídeo daqui, por exemplo, é um vídeo muito interessante que mostra uma usina de carvão na Inglaterra que armazena esses pellets, né? E é uma tecnologia bem interessante para armazenamento de pellets que eu acho que seria interessante a gente considerar aí pro Brasil, né? Vamos lá.
Então esse é a solução que a Drax, que é uma usina termoelétrica a carvão, que agora queima biomassa, achou para armazenamento de pellets, né? Muito interessante. Vale a pena assistir como é que eles conseguem os pellets. Você entra no site da Drax, você vê de onde é que vem os pellets. Supostamente eles dizem que vem de florestas sustentáveis nos Estados Unidos. Eu acredito que venha da Amazônia, lá da plantação e tudo mais. Tira da Amazônia e queima, mas posso estar errado, né? Eu não comprei muita ideia não de como é que eles conseguem a madeira lá nos Estados Unidos, mas é bem interessante. É muita madeira, são milhões de muitos barcos vindo, não milhões de cubos, muitos barcos vindo lá dos Estados Unidos, trazendo pellets para a Inglaterra, com gasto enorme de diesel, né? De óleo pesado em navio, para trazer essa coisa. Não sei se eles dizem que é sustentável, mas é uma distância muito grande para trazer madeira, né? Para quem ser queimado em outro país. Então tem um pouco de controvérsia aí. Mas implementando essa tecnologia, solução de armazenamento de pellets no Brasil, você teria a capacidade de armazenar 100 gigawatts médio, ou seja, 100 gigawatts durante um mês. Durante um mês, 100 gigawatts de térmica, essa quantidade de energia, seria capaz de armazenar essa quantidade de energia em 822 domes dessa. Então, se o Brasil, um Brasil enorme, se tivesse 802 domes dessa armazenando pellets, seria equivalente ao armazenamento de hidrelétrica utilizado em média aí no Brasil todo ano, né? Então, não é uma quantidade absurda, né? É uma solução. O Brasil tem uma área enorme, tem água pra caramba, poderia também aproveitar esse potencial de armazenamento energético com pellets, além das próprias árvores, né? Armazenar a biomassa na própria árvore. Então, a biomassa ela tem uma capacidade enorme de armazenamento que é muito, muito interessante, que é subexplorada, né? Poderia ser explorada melhor. O Brasil também tem tecnologia para o desenvolvimento de pellets, de bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo. Você usar biomassa para aquecimento, né, na sua casa, no processo industrial, armazenar energia térmica, até talvez numa termoelétrica. Você pode transformar o bagaço da cana em pellets. O processo de pelletização, basicamente você tem que secar os pellets, você pressuriza eles e não é um processo muito complicado. Você faz seca, pressuriza, mistura com alguns compostos químicos para dar a consistência, né, para grudar os pellets. Normalmente a biomassa ela tem que já vir triturada, né? Tem que ser triturada antes. E os maiores produtores de pellets no Brasil são os Estados Unidos, aqui a Alemanha, o Canadá. O Brasil produz muito pouco comparado com esses países. O consumo de pellets, a maior parte dele é na Europa. Esse é o consumo de pellets, demanda de pellets. Por exemplo, a Inglaterra, que é a Drax, né? Enorme, uma quantidade enorme de pellets. A Drax, Suécia, a Alemanha, mais descentralizado, né? Essa demanda, os Estados Unidos consomem pouco, mas é o que mais produz pellets. Acho que são bons de business. O Brasil, os estados que mais produzem são Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A produção de pellets vem subindo, né, exponencialmente aí, desde 2014. Eu não tenho dados mais recentes, mas é uma indústria que está crescendo muito e é muito interessante devido a essa questão do armazenamento. Uma outra solução interessante para a biomassa é um artigo que eu publiquei numa conferência, que é basicamente usar a vazão dos rios para auxiliar no transporte de biomassa em reservatórios e rios do Brasil, reservatórios principalmente a fio d'água, pode ser de reservatório também. A ideia é você fazer a sua usina a montante, perto aqui do reservatório. Quando você vai subir, você sobe com a
a sua embarcação vazia, você pega madeira aqui na extensão do reservatório, por exemplo, esse aqui é o reservatório de Itaipu, e aí você usa o fluxo do rio, né, para reduzir o combustível quando a sua embarcação está cheia. Sua embarcação está cheia de madeira, o peso da embarcação aumenta aí 70%, e aí você vai precisar de menos combustível, porque você está usando a força do rio, que normalmente é aí 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos por segundo. Claro que você vai ter que ainda auxiliar com um pouco de combustível para você aumentar essa velocidade, para aumentar a viabilidade desse transporte. Mas você diminui significativamente o custo do combustível, porque para você subir o rio você gasta muito mais energia. Isso não é uma ideia minha, né? Isso já é utilizado pela Eldorado, por exemplo. A Eldorado tem uma usina aqui que usa aqui o rio Paraná no final do reservatório de Itaipu. O reservatório de Itaipu não tem muita vazão, né? O rio, o reservatório fica parado, não tem uma velocidade, né? A água ela flui com uma velocidade muito pequena, porque você tem uma área cross-section area enorme, né? Então aqui é basicamente onde é que você tem o rio com uma vazão razoável. Então ela sobe vazia e ela desce cheia. Mesmo acontece aqui com Ilha Solteira. Ilha Solteira também. Você aproveita, você pode vir aqui para pegar a biomassa aqui no rio Tietê, sobe o rio Tietê, desce, você aproveita a vazão do rio quando está descendo. Também pega aqui do reservatório de Ilha Solteira. Suzano fica aqui, perto de Porto Primavera, que também usa essa tecnologia, mas no reservatório de Porto Primavera. Essa daqui são Eldorado. A maior parte dessas indústrias de celulose, elas ficam perto do Rio Paraná justamente por causa disso. Porque você tem a usina de papel aqui da Eldorado, e nela, que fica perto de Jupiá, ali naquela região de Três Lagos, né? Você tem um porto, que esse porto ele vem com uma embarcação cheia de madeira e supre a demanda de madeira. Esse aqui é Eldorado. Eldorado tem uma seção, uma parte onde ela queima biomassa, excedente de biomassa, tem vários contratos de suprimento. O preço da madeira está baixo, o preço da energia fica mais caro. Eles usam madeira para gerar termoeletricidade ao invés de papel, celulose, né? Então é uma forma de flexibilizar o investimento, né, nessa indústria de madeira. Ela gera aí 10 megawatts, ela foi construída, acho que foi finalizada em 2020 agora, ano passado. Outra possibilidade para a biomassa, você pode fazer a gaseificação da biomassa. Gaseificação da biomassa, você faz uma queima parcial da biomassa com muito pouco oxigênio entrando, só para você conseguir manter uma temperatura altíssima no gaseificador, altíssima de 2.000, 3.000 graus Celsius. Essa biomassa ela vai mudando de composição e vai transformando em gás de síntese, que é monóxido de carbono, que é o CO, hidrogênio, um pouco de hidrogênio, gás dióxido de carbono, né, que acontece um pouco de queima completa, e um pouco de metano. Você produz hidrogênio nesse processo, né? Produz hidrogênio e monóxido de carbono, que são gás de síntese, que pode ser utilizado tanto para suprir, vender hidrogênio, né, verde lá para a Europa, para gerar eletricidade. Ela pode ser utilizada para diminuir o CO2, por exemplo, emissões de CO2. A vantagem é que é fácil de você separar o CO2 com a gaseificação, porque você não tem tanto nitrogênio, né? O problema é separar o nitrogênio do dióxido de carbono. Quando você faz uma queima de um combustível, você tem muito nitrogênio, porque o oxigênio, o ar é 70% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Então tem muito nitrogênio, você tem que esfriar, pressurizar para se separar, fica muito complicado o processo. Se tem pouco nitrogênio, o oxigênio que entra, você vai conseguir separar com mais facilidade de CO2.
pode fazer combustíveis sintéticos com esse gás de síntese, produzir fertilizantes e outros químicos. O processo de gaseificação desculpa, esse não é um processo de gaseificação. Então, interessante de gaseificação é que você tem essa facilidade de armazenar o CO2, então você transforma a biomassa em gás de síntese, produtos energéticos e ao mesmo tempo você está armazenando, que é o famoso Biomass Carbon Capture Storage, que você consegue reduzir a concentração de CO2 na atmosfera. As árvores elas crescem, elas consomem CO2 e esse CO2 ele vai para o chão e você usa os produtos energéticos. O Brasil vai ter um potencial enorme para isso no futuro e vai ser explorado. Então é uma área interessante, não sei exatamente quando, mas provavelmente daqui a 10, 20 anos o Brasil vai estar vendendo aí créditos de carbono por armazenar CO2 no chão. Uma outra possibilidade é você fazer esse seu gaseificador em um container, que você consegue, por exemplo, você armazena um monte de biomassa em um local e você contrata um gaseificador para se livrar daquela biomassa, gera eletricidade ou gera biogás que você pode transportar para uma termoelétrica de biogás, comprimir, usar no seu sistema. E aí você consegue, não precisa ter uma usina na porta da sua casa. Você tem uma usina flexível que pode atender 10 fábricas diferentes, né? E aí isso aumenta a viabilidade, porque uma planta dessa é cara, né? Outra vantagem de queimar a biomassa é porque, por exemplo, lixo, resíduo sólido urbano, a biomassa, se você joga fora, você joga ela no lixão ou você se joga no meio ambiente, ela vai apodrecer essa biomassa e vai produzir muito metano. E aí o que acontece é que o metano aí tem um potencial de aquecimento global 20 vezes maior do que o CO2. Então o que acontece é que a ideia é justamente você, em vez de produzir metano, você produz CO2, você faz o aproveitamento energético e você reduz aí a produção de metano, que é muito pior do que o CO2 para a questão do meio ambiente, né? Armazenamento energético com biomassa molhada. Então essa parte daqui é uma outra parte. Não tem nenhum aluno, então não vai ter pergunta, né? Falei meia hora. Vamos lá. Organic waste, ou seja, manure, né? As fezes aí da vaca, o sangue da vaca, né? Frigoríficos, pode ser de porco também, galinha. Ele vai para um biodigestor. O biodigestor normalmente ele trata biomassa que já está com uma concentração de umidade mais alta, por exemplo, acima de 30% de umidade, já faz sentido se colocar num biodigestor. Quando está 20%, 30% de umidade, por exemplo, casca de arroz, não faz sentido botar no biodigestor. Faz mais sentido queimar, incinerar ou gaseificar. Se a concentração de umidade no seu composto orgânico é grande, então você bota no biodigestor. Biodigestor, esse biodigestor ele tem um pouco de armazenamento, né? Por isso que ele está inflado. Eu vou explicar como é que funciona. Ou você pode, além do biodigestor, ter soluções de armazenamento específicas, só para armazenar. Não é o biodigestor, é só para armazenar. Com esse biogás, né, que você produz nesse sistema, você pode gerar eletricidade, calor, biometano, fertilizante, que é o produto aí do que sobra, né, da matéria orgânica. Então o biogás, ele fez um barulho aqui. Deve ser porque não tem ninguém. Ok. Não tem ninguém.
que eu faço, tá? Mas se entrar alguém, eu volto a compartilhar. Então, biodigestor, acontece a digestão anaeróbica. O armazenamento ele acontece basicamente dessa forma. Você tem o biodigestor, você tem uma fan, um ventilador que mantém uma pressão nessa membrana, né, dentro do sistema. Né? Se o que acontece que a pressão do gás aumenta aqui dentro, você tem gás armazenado, ele levanta essa membrana aqui de cima. Então essa aqui está sempre em pé, né, para manter a estrutura do biodigestor. Essa daqui ela varia de acordo com a quantidade de biogás no biodigestor. E aí, essa variação ela dita quanto que você tem de armazenamento no seu biodigestor. Basicamente tem diferentes conformações. Essa daqui, por exemplo, quando essa membrana está aqui embaixo, encostada aqui nessas cordas, você está vazio. O seu biodigestor está sem biogás. Quando ela sobe, ela armazena o biogás que é produzido no biodigestor. Esse daqui já não é um biodigestor, esse aqui é só um tanque de armazenamento de biogás, que é cilíndrico para otimizar o material de construção e tudo mais, para dar suporte no sistema. Esse ventilador ele mantém a pressão, ou seja, quando essa membrana de dentro está aqui embaixo, ela está vazia, quando ela sobe, ela está armazenando o biogás. Pode ser biogás, pode ser gás de síntese, pode ser gás natural. Gás natural não faz tanto sentido, porque normalmente gás natural sempre está uma pressão maior. Aí você usa soluções de tanque pressurizado. Né? Esses tanques aqui têm uma pressão 0,2 bar, não passa de 2 bar, assim, a pressão lá dentro. Né? É uma pressão pequena. O biodigestor também. E aí você tem diferentes conformações. Por exemplo, você consegue armazenar 8, 12 ou 24 horas de biogás no sistema, dependendo do seu sistema de consumo de biogás. Se você tem 600 kW, você consegue armazenar por 24 horas. Se você gera 1,8 megawatts, você só armazena por 8 horas. Isso naquelas domas, né? Essa é a quantidade de gás que você consegue armazenar. Analisando o preço, né, o custo de um dom desse varia de 5 ao menor, $5.000 para $100.000 ao maior. O menor é de 3,5 metros, é bem pequenininho a altura dele. E o maior é de 25,6 metros, bem alto. Né? E aí, levando em conta que a gente tem esse mais alto daqui, a gente tem, fazendo o cálculo, que o custo de armazenamento é R$7 por megawatt-hora. R$7 por megawatt-hora é muito barato. Né? Hoje o PLD está aí, hoje está um pouco mais baixo, deve estar uns R$420 por megawatt-hora, que é um absurdo, que deveria estar no topo, né? Porque a gente está quase com racionamento de energia, mas o PLD é muito louco. Né? Outra solução é para armazenar o gás pressurizado. Esse preço é menor ainda, R$0,02 por megawatt-hora. Basicamente, isso não leva em conta o compressor e tudo mais. É como se você tivesse uma tubulação que chega já pressurizada no armazenamento desse, e a demanda que você tem, por exemplo, o gás chega a 80 bar e você tem a demanda do seu gás a 20 bar. Então esse tanque ele vai variar de 80 a 20 bar. Mas o tanque em si é muito barato, comparado com todos os sistemas e tudo mais. Outra fonte de biomassa interessante é o etanol. Né? No Brasil, o etanol você pode armazenar com os pellets do bagaço. Você pode armazenar o bagaço seco. Né? Então essa seta deveria sair daqui, da usina. Essa usina ela pode produzir açúcar. O açúcar pode ser armazenado no tanque também em etanol, e produz açúcar e etanol. E aí é interessante que se você pode, de certa forma, você pode indiretamente armazenar etanol com tanque de açúcar,
Por quê? Porque se você tem uma demanda grande de etanol, você pode usar o açúcar que você armazenou durante 2 anos para suprir a demanda de açúcar, e a sua usina não vai produzir açúcar, produz só etanol. Então, de certa forma, você está armazenando etanol com armazenamento de açúcar, que é tudo interligado. Né? Você tem também tanque de etanol, que você pode armazenar. Provavelmente é mais barato fazer um tanque de etanol do que um tanque de açúcar, mas dependendo das circunstâncias, você não tem etanol armazenado, você tem que produzir mais, você usa o açúcar que você tem armazenado. Segunda geração de etanol, outro tema interessante, a ideia é gerar eletricidade com o caldo de cana, né? Mas também existe a possibilidade do bagaço. O bagaço você tem que fazer uns tratamentos, uma hidrólise, antes de você colocar na fermentação junto com a produção de etanol. Para você fazer o aproveitamento não só dos açúcares, né, na cana de açúcar, mas da própria celulose. Né? É a segunda geração aí do etanol, que já existe, já está sendo implementado no Brasil, também implementado nos Estados Unidos, o milho, e aí você bota o corn stover, que seria o bagaço do milho, né? E aí você também está utilizando para a produção de etanol. Olhando os biocombustíveis em geral, o Brasil tem o maior consumo de diesel, principalmente para o transporte, né, de carga, gasolina, etanol, biodiesel. Biodiesel está em 10% da produção de diesel, tem também o GNV. Em questão de percentual, você tem aí o diesel, gasolina, álcool, biodiesel aqui, ó, chegando perto aqui dos outros. O etanol ele sobe e desce de acordo com políticas públicas, custo do etanol do mundo e tudo mais. Essa aqui é a produção de etanol de açúcar, que aumentou muito nos últimos anos. Provavelmente, depois aqui deve ter dado uma estagnada, né? Porque o Brasil estagnou de certa forma. O preço do etanol, normalmente ele segue aí o preço do açúcar, né? Porque se o açúcar está muito caro, então o preço aumenta, mas um influencia muito o outro. Mas aqui, por exemplo, em 2019, você tem um aumento grande do preço do açúcar, que não foi acompanhado pelo preço do etanol. O preço do etanol também é muito influenciado pelo preço da gasolina, né? Porque se o preço da gasolina está muito alto, o pessoal consome mais etanol. Se o preço da gasolina está muito barato, consome menos. Então, de certa forma, o preço do açúcar também está diretamente influenciado pelo preço da gasolina e do etanol. Agora falando de biodiesel. Biodiesel tem a plantação de soja, que é o maior componente de biodiesel. Essa soja você pode armazenar os grãos de soja para você utilizar na plantação, e você também pode armazenar o próprio diesel em tanques de diesel, né, de biodiesel, desculpa. Interessante do biodiesel é que você tem várias fontes de demanda. Você tem a demanda, você tem óleo de diesel, você tem farinha de diesel, você tem o grão de soja, farinha de soja. Você pode usar biodiesel para transporte, você pode usar o biodiesel para queimar numa termoelétrica. Essa última opção está sendo muito falada ultimamente, porque o custo da energia está muito alto, o custo marginal de operação já passou de R$2.000 por megawatt-hora. A ideia é usar esse diesel para geração elétrica. Essa é a produção de diesel. A reação é o óleo vegetal, reage com metano, pode ser etanol. O metano é mais caro, mas o óleo, o biodiesel que você consegue com metanol, ele é um óleo que ele dura mais tempo. Você consegue armazenar por mais tempo sem ele se degradar. Se você usar o etanol, a qualidade dele piora, e se você deixar armazenado por 6 meses, ele vai perdendo as qualidades, as bactérias vão consumindo esse biodiesel e deteriorando a qualidade. Outro componente que é produzido é o glicerol. O glicerol é interessante que você consegue queimar
Ele tem o mesmo poder calorífico mais ou menos de madeira, né? Com volume, mas é um líquido. Ele, ele não queima, ele não tem poder calorífico tão grande quanto o etanol, o diesel, né? A gasolina, talvez até metade do diesel, mas também é utilizado. Normalmente eles são utilizados para aquecer o processo de produção de biodiesel, né? Você queima ele lá. Normalmente essa queima poderia ser uma queima de cogeração, que não é o caso. Como o preço da energia está muito alto, pode ser que viabilize, né? Dependendo aí do processo. E aí a produção de biodiesel está aumentando significativamente, quase exponencialmente aqui nos últimos anos. Essa aqui é a produção de 2019, ela tem uma certa sazonalidade. O Brasil, a safra acontece no período seco, que é mais ou menos aqui, 5, 6, 7, 8, 9, e aí você tem a produção durante o entre safra, né? A maior produção de biodiesel. O maior estado de produtor de biodiesel é o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros. A produção de biodiesel no Brasil, a maior parte dela é do óleo de soja e da gordura bovina. E a matéria-prima no Brasil vai mudando de ano para ano, de acordo com o preço da soja e tudo mais. De uma forma geral, está diminuindo a prevalência aqui da soja. O gordura animal está mantendo, tem outros, eu não sei exatamente quais são esses outros óleos, pode ser óleo de milho, né? Você vai lá no supermercado e vê vários óleos diferentes, né? Pode ser um desses outros óleos, né? Provavelmente está fazendo muito sentido vender biodiesel, por isso está aumentando. Evolução da produção de biodiesel, tem o Rio Grande do Sul já é líder há muito tempo, Mato Grosso do Sul também está aumentando muito, e os outros aí estão correndo atrás. Essas daqui são as áreas plantadas de soja e a localização das plantas esmagadoras e fabricantes de biodiesel. Então você vê aqui muitos aqui no Rio Grande do Sul, alguns no Paraná, muitos aqui no Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo. A evolução da capacidade nominal de produção de biodiesel no Rio Grande do Sul. Aí tem o nome das usinas, né, disponíveis aí produzindo a roda de biodiesel. Essa daqui é a produção anual de biodiesel no Rio Grande do Sul em participação no Brasil, ou seja, quanto se compara com o Brasil. 2007 era pouco, aumentou muito e continua aí o líder aí, produção de biodiesel. Faturamento da indústria gaúcha com óleos vegetais e biocombustível. Você tem as vendas do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, venda em outros estados e venda exportação. Provavelmente a maior parte da exportação é de óleo vegetal, provavelmente para a China, né? Essas daí são as usinas de biodiesel no Rio Grande do Sul. Essas são as usinas de biodiesel no Brasil. O preço do biodiesel, do diesel, no Brasil é muito subsidiado. É um preço similar com o preço nos Estados Unidos. Outros países, por exemplo, europeus, eles não têm subsídio, então são bem mais caros. O Brasil tem subsídio porque ele não quer fazer ferrovia. Ele não quer fazer, ele quer, né? O povo quer, mas os governantes não querem, porque tem um lobby muito forte, né, dos Estados Unidos, principalmente, para manter o Brasil um país rodoviário. Se você tivesse preços muito altos de diesel, você num dia para o outro investiria numa área ferroviária, porque seria muito mais barato, porque com rodovia você gasta muito combustível e aí você fica dependente do petróleo. E a ideia é justamente manter o Brasil dependente de petróleo, manter o Brasil colônia aí. E infelizmente os usos da soja, né? Outra coisa que pode variar, como eu falei do etanol, da madeira, é o uso da soja, né? A soja tem uma demanda aí para comida e para o óleo. A soja em si ela é utilizada para
alimentar 97% da soja no mundo para alimentar animais. Os outros 3% é utilizado grãos de soja para comidas, né? E na maior parte do Brasil vai para a China para alimentar os porquinhos da China para eles comerem carne. E 20% dessa soja na parte de alimentação vai para óleos de soja, que aí são utilizados na indústria alimentar. A produção de soja no mundo era liderada pelos Estados Unidos, o Brasil já passou em 2020. A Argentina é o terceiro maior, tem outros aí competindo. E a maior parte da soja que a gente produz, Estados Unidos, Brasil e Argentina, vai para suprir os porquinhos lá da China. Não estou falando os porquinhos, são os suínos na China, que comem soja brasileira e americana, crescem e aí são utilizados para alimentar os chineses. Interessante devido a diferentes hemisférios, né? O hemisfério norte, hemisfério sul, você tem diferentes safras. A safra no Brasil, cadê o Brasil? O Brasil acontece, a safra acontece no período úmido, lá para outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, final do período seco é a produção, ou seja, no período seco, desculpa, falei período úmido, falei errado. E aí uma complementa a outra, que é ótimo, né? O problema é que agora, como os Estados Unidos está produzindo bem menos, o Brasil está tendo que suprir esse buraco, e então o Brasil está tendo que investir em armazenamento, né? Storage de grão, para suprir a demanda da China de soja. O benefício do biodiesel 100, que é só biodiesel, né, para utilizar, é que é um combustível renovável, tem muito menos particulado e emissão de sulfatos, ácido sulfúrico, né? Você queima um diesel, você pode causar, você forma ácido sulfúrico. Isso é particularmente ruim na geração termoelétrica, porque no ciclo combinado você pega os gases de exaustão, passa na caldeira, então passando esses gases cheio de enxofre na caldeira, ele reage com a umidade da queima do combustível, né? Porque você queima combustível, você produz água e CO2, essa água reage com o enxofre e aí corrói a caldeira. A caldeira não aguenta um ano operando, queimando diesel, caldeira de termoelétrica, né? Que a gente tem no Brasil. E não foi feito para isso. Mas o biodiesel você permite, porque a quantidade de enxofre é muito menor. O enxofre cria trabalho no Brasil, é biodegradável, se vazar ele vai eventualmente ser consumido, né, por bactérias, sem tanta dificuldade, e tem alta qualidade de lubrificação. Tem os desadvantages aqui, pode ver lá depois, está pausando o vídeo. Comparando com outras demandas, você tem o óleo de soja, ele, comparando com o diesel, né, seria basicamente, se você fosse vender o óleo de soja produzindo biodiesel, né, o dinheiro que você deixaria de ganhar vendendo a soja, o óleo de soja, comparado com o diesel está R$ 5,00 por litro, seria R$ 7,00 por litro, ou seja, vale mais a pena você vender o óleo de soja. Mas o óleo de soja, lógico que tem limite de mercado, né? As pessoas não bebem óleo de soja como água, eles consomem um pouco. Então, o que acontece é que o preço ele não sobe tanto, ele não desce tanto, não sobe tanto, fica aí um pouquinho maior do que o preço do biodiesel. Agora, com o custo do CMO, a eletricidade está muito alto, esse daqui eu estou sendo até conservador, você tem que o preço de consumo do biodiesel para a geração elétrica está maior do que o preço que você consegue vendendo óleo de soja no mercado internacional. Então, o que provavelmente vai acontecer? O pessoal vai começar a queimar o biodiesel, vai faltar óleo de soja no mercado, o preço do óleo de soja vai aumentar no Brasil e no mundo, né? Porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Para falar sobre RenovaBio.
Renova Bio é um programa com a intenção de subsidiar a indústria de biocombustíveis no Brasil. Ela tem vários parceiros e tudo mais, provavelmente tem créditos de carbono que você consegue vender no mercados europeus e americanos, né? E é interessante porque ajuda a subsidiar os biocombustíveis no Brasil. Basicamente, uma tonelada de CO2 deixado de ser emitido, ou seja, você usa etanol em vez de gasolina, por isso você reduzir em 1 tonelada o CO2, você ganha 1 CBio, que é um crédito de carbono do Renova Bio. E esse crédito de carbono ele está diretamente cada usina tem uma equação diferente que leva em consideração a sua eficiência, né? Porque cada processo, cada refinaria, cada usina, processo, ele tem um cálculo diferente e isso tem que ser feito junto com a ANP e esse Renova Bio, que é um grupo que demora muito tempo, você tem que fazer várias consultorias, demora um tempo para você chegar a ter ganhar esses certificados. E tendo esses certificados, você consegue vender no mercado esses certificados de Renova Bio. A quantidade de CO2 que é utilizado também leva em consideração, além do CO2 realmente, né, que você deixa de gerar, ele leva em consideração a tecnologia que você está usando. Por exemplo, se você usa etanol de cana simples, você vai reduzir 50 gramas por CO2. Se você usa etanol de segunda geração, você vai reduzir mais ainda a emissão de CO2 comparado com a gasolina, porque o etanol compara com a gasolina. Se você usar etanol de cana com cogeração a biogás, você baixa ainda mais. Seja geração de cana com cogeração a biogás e etanol de segunda geração, você cai para 10. Isso não é diretamente proporcional a quanto de CO2 você deixou de gerar, é mais um subsídio para você investir em inovação tecnológica também. Aqui, se você chegar e armazenar, você ter um armazenamento de CO2 no final, você, por exemplo, queima o biogás e armazena o CO2, você consegue ter uma emissão de CO2 do seu sistema negativo, e você tem uma diferença de emissão maior comparado com a gasolina, e aí você ganha mais CBios, né? Você pode vender no mercado. Os participantes desse CBio são produtores de biodiesel, álcool anidro, sem água, álcool hidratado, biogás, muito pouco, e bio-QAV. Eu não tenho a mínima ideia do que é. O preço aí, nas últimas semanas, ele aumentou. O preço do CBio, esse certificado que você pode vender no mercado. Começou aí entre R$20, subiu para 64, desceu para 30 e agora subiu de novo para 46. Depende muito de política, de governo, de interesse, de demanda por biomassa. É bem complicado esse mercado, né? Você vê que não é muito líquido, né? Ele varia um pouco, depois ele muda mais com notícia, provavelmente, com notícias sobre o mercado de CBio do que com o mercado em si, né? Mais com notícia.
com especulação. Cadeia de indústria de gás natural. Agora vamos falar sobre combustíveis fósseis. O primeiro combustível fóssil é gás natural. O gás natural já tem uma solução de armazenamento, que é o próprio reservatório do gás natural. Então esse reservatório de gás natural é a maior solução de armazenamento. Você faz um poço para extrair o gás natural. Você pode tirar, você pode variar a quantidade que você extrai do solo, aumentar, extrair muito, extrair pouco. E isso é bem relevante e interessante para a questão de operação de uma indústria de gás natural. Né? A solução de armazenamento ela já está embutida no processo como um todo. Aí depois você tira o gás, você faz o processamento, você pode fazer a liquefação para você melhorar, facilitar o transporte. O LNG ele pode ser armazenado, o gás natural liquefeito, no formato líquido, então você consegue fazer tanque. Em tubulação, no formato de gás, você não consegue armazenar com tanta facilidade, mas eu mostrei aqueles tanques de armazenamento de gás pressurizado, dá sim, não é caro, mas não é tão barato também. Eu não coloquei aqui nesse slide, deveria ter colocado. Depois de processado, você também pode transportar de gás natural, chega no outro país e você pode reinjetar o gás em um poço existente que você tinha no passado, que você já extraiu todo o gás. Você usa aquele poço que está vazio para armazenar o gás natural. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, muito utilizado em outros países, que é uma solução ótima. Já usa o reservatório que existia, o gás acabou, você bota gás onde tinha um reservatório. Tem reservatórios com formação de salt dome, né, que são muito bons para esse tipo de armazenamento, ou reservatórios de gás mesmo exauridos, onde você já tem uma infraestrutura que foi utilizada para extrair o gás. Você pode agora utilizar ele para reinjetar o gás e armazenar no reservatório. A melhor solução de reservatório armazenamento de gás é esse. Se você não tem essa solução, você pode usar armazenamento de GNL, armazenamento de gás pressurizado e a própria tubulação. O gás ele tem várias demandas, né? Então se você, por exemplo, está muito quente, você pode diminuir a geração termoelétrica a gás, usar a sua usina queimar biodiesel, queimar diesel, por exemplo. O transporte, você tem carros flex, se o custo do gás está muito barato, você usa gás natural em vez de gasolina. Então isso também já traz várias outras soluções de armazenamento com as outras soluções que podem ser suprir as demandas que o gás supre. Né? Nos últimos dias o preço do gás pulou muito para cima. Esse gás é o Henry Hub, que é lá nos Estados Unidos, no Texas. O preço do gás, eles têm muita a liquefação de gás natural, eles vendem para o mundo todo, os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos deve ser o primeiro ou segundo produtor de gás natural, junto com a Rússia. Então produz uma quantidade enorme de gás natural. E o motivo desse aumento é a China está demandando muito gás, está uma crise de energia enorme, devido a políticas para diminuir a geração com carvão, muito investimento em renováveis, e aí tem essa vulnerabilidade, né? Tem anos que gera menos. A Europa está com problemas de suprimento, também pouca geração renovável, principalmente com eólica no estado. Os países não encheram seus reservatórios de gás quando o preço estava baixo, provavelmente acharam que não ia subir tanto a demanda e o preço do gás. E outro problema é que a Rússia acabou de fazer uma conexão, que é o Nord Stream 2, entre a Rússia e a Alemanha diretamente, e os Estados Unidos está fazendo embargo em quem todas as empresas que compram gás que vem desse Nord Stream, então não está operando ainda. E aí o que acontece é que a Rússia ela não quer utilizar as infraestruturas de transmissão de transporte de gás que passam pela, por exemplo, Ucrânia, porque a Ucrânia cobra uma tarifa grande para passar o gás pela Ucrânia, então eles não querem pagar
para a Ucrânia, e eles poderiam continuar vendendo gás para a Europa pela Ucrânia, poderiam, mas eles não querem, porque eles gastaram 9 bilhões de reais numa solução, numa tubulação debaixo do Mar Báltico, e eles não querem pagar a Ucrânia para passar o gás pela Ucrânia, eles querem passar direto dos Estados Unidos, da Rússia para a Alemanha. Então a questão de Estados Unidos não quer que use aquela tubulação, a Rússia fala assim, tudo bem, você não quer que eu use essa tubulação, então não tem gás, e aí aquela coisa de um querendo puxar a sardinha para o seu lado, né? A geopolítica mundial. No Brasil a gente tem essa tubulação que passa aqui pela costa brasileira, conecta aqui desde o porto aqui de Ceará, de Pecém, até Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Tem também o TBG, que é o gás bom, que vem da Bolívia. O gás que vem da Bolívia. Tem o Oriente, gás do Oriente. E tem esse daqui que supre a demanda aqui de Manaus. Tem aqui também alguma coisa no Maranhão. O Maranhão só tem uma termoelétrica em cima do poço, não tem nenhuma tubulação. Mas tem uma termoelétrica aqui. O Rio Grande do Sul compra gás da Argentina para gerar na termoelétrica de Uruguaiana. Quando a Argentina tem gás para dar, que ultimamente não está com gás para vender para o Brasil, não vende, é caríssimo, né? Mesmo assim não vende. Tem esse trecho que poderia conectar o Brasil com o sistema de distribuição da Argentina, que infelizmente não foi construído. Tomara que seja construído rápido, porque daqui a pouco o gás também vai perder a sua importância. E essa é a infraestrutura. Tem também vários terminais de regaseificação de gás natural, onde você transforma o gás natural em liquefeito, que importa do Kuwait, dos Estados Unidos, Angola, produzem gás natural liquefeito, você pode regaseificar. Unidade de processamento de gás, o Brasil produz também muito gás natural. Aqui, essa é a produção de gás natural nacional, essa é a quantidade de gás que vem da Bolívia, vem reduzindo muito, porque a Bolívia não tem investido, ninguém está investindo na Bolívia, a Bolívia não tem tecnologia para investir na extração de gás no país deles, e então está diminuindo muito a produção na Bolívia. E você tem aqui essa importação de gás natural que é feito isso em 2001, só para ter uma ideia aí da diferente fonte. A cadeia industrial de petróleo, você tem também a extração de petróleo vem de reservatórios no solo, parecido com gás, mas ele está abaixo do gás, tem uma densidade maior, o óleo. Processamento de óleo, você tem dutos distribuindo o petróleo, né? Distribuição de gasolina, petróleo e derivados com tanques. E você tem armazenamento do petróleo em tanques, que é mais fácil de armazenar com gás, porque é líquido, né? Não tem altas pressões, não tem perigo de estourar, tem perigo de explodir. Petróleo não tanto, porque petróleo tem pouco material volátil, né? Gasolina seria mais perigoso. E esse petróleo pode ser utilizado para indústria, transporte e termoelétrica. Tem a indústria petroquímica também. Parte desse petróleo é usado para a indústria petroquímica. E aí o Brasil está aumentando consideravelmente a produção nacional. Está exportando muito petróleo e derivados de petróleo. E a importação está diminuindo, principalmente por causa da pressão, né? Aqui desde 2008, 2009 começou a pressão, 2013 subindo, produção de petróleo no Brasil. Em relação ao carvão, a gente tem essa aqui, a mina em Candiota, Rio Grande do Sul. O carvão também está armazenado no solo, então a solução de armazenamento do carvão é a própria mina, que está cheio de carvão armazenado lá.
você vai extrair de acordo com a demanda, né? Para você aumentar a demanda de energia ou de calor para a indústria, por exemplo, para fazer aço também, você tem muita demanda de calor para produção de aço, ferro, com carvão, coque. Normalmente não é brasileiro porque o carvão brasileiro é muito ruim, só serve para aquecimento e geração termoelétrica, não serve para outros. A qualidade do carvão brasileiro é ruim, transporta com vagões, principalmente, né, porque é muito pesado. E você pode armazenar em pilhas de carvão como essa daqui. O Brasil acabou de construir uma UTEA Palpa Sul em Candiota. É uma tecnologia de leito fluidizado, que é interessante porque de certa forma é mais eficiente e funciona bem com esse carvão que o Brasil tem. Só que ela está tendo vários problemas de operação porque o carvão do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que é acho que acredito que é o único lugar que tem um carvão que possa ser utilizado para geração termoelétrica, e mesmo assim ele é ruim, tem muita cinza, muita umidade, então está tendo vários problemas essa usina daqui. Tem outra usina de carvão em Pecém, tem outras usinas que importam carvão mineral de altíssima qualidade da Colômbia, por exemplo. Queima lá em Pecém, lá no Ceará, gera muita eletricidade. Agora deve estar gerando loucamente, né? Porque o PLD está muito alto, devem estar. Não estão ganhando mais ou menos dinheiro porque eles ganharam um leilão, né? Então eles vão ganhar o que está no contrato de suprimento. Para o setor brasileiro não faz tanta diferença. Uma coisa interessante aqui que eu gostaria de compartilhar é que tem uma intenção aí de fazer uma mina a 15 km de Porto Alegre. Eu estou aqui no Rio Branco, né? Provavelmente se tiver construir uma usina termoelétrica de carvão aqui, eu vou sentir um pouquinho. Não vou sentir o cheiro, mas provavelmente algumas horas do dia vai vir particulado, né? Se o vento estiver soprando aqui nessa direção, realmente não é uma coisa muito legal. Tomara que não vá para frente esse projeto, porque está do lado da minha casa, né? Se eu morasse em outro lugar, não estaria muito preocupado, mas agora eu moro em Porto Alegre, então não é legal, porque realmente geração de carvão tem particulado, tem enxofre, né? Tem vários problemas aí que causam problema de saúde. Então, interessante aí ver esse caso daí que estão querendo construir uma mina enorme de carvão perto de Porto Alegre para geração elétrica. Então, as conclusões, né? Falando aí de todas as formas diferentes de biomassa e fósseis, principalmente focando na parte de armazenamento e na flexibilidade de demanda, que também ajuda na questão do armazenamento de como operar essas soluções, né? Como eu falei, o Brasil tem problema de mercado, não é todo mundo que quer comprar os produtos brasileiros, então a gente tem que diversificar o máximo possível. Infelizmente hoje não veio ninguém na aula, né? Então eu falei sozinho o tempo inteiro, mas eu vou fazer o upload aqui que eu gravei a aula.